Nesse vídeo, eu vou falar sobre uma das profissões mais lucrativas que tem hoje no digital, que é a profissão do copywriter. E tem duas maneiras do copywriter atuar. E nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o que ele faz nessas duas vertentes, quanto ele pode ganhar e como é que você pode saber qual é o melhor caminho para você que quer começar a ganhar dinheiro escrevendo, tá bom? Então, fica nesse vídeo, você vai gostar. Eu sou Eduardo Correia, sou redator de copywriter desde 2017 e sou criador do método Escrita Estratégica, que é uma metodologia que te ensina a sair do zero até ter os teus primeiros clientes em poucas semanas. E é o que eu ensino para os meus alunos. Se você tiver mais interesse, vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer esse curso, beleza? Muito bem. Então, deixa eu colocar aqui o nosso PowerPoint, que eu separei para a gente fazer aqui o nosso conteúdo. Tem muita coisa que eu quero te falar e eu tenho certeza que esse vídeo ele vai te dar uma clareza sobre o trabalho do copywriter, que é como a nossa profissão, ela ainda é muito recente no mercado digital, até mesmo as empresas, às vezes, têm dúvidas sobre o que o copywriter faz, como que ele faz, que resultado que ele entrega e tal. Então, a gente vai falar tudo isso aqui nesse vídeo hoje, beleza? Vamos lá, então. O que faz e quanto ganha. Também eu faço resultados e tal. Vamos lá. Você sabe por que o copywriter se tornou essencial para as empresas na internet? Por uma simples coisinha. Ele ajuda as empresas a venderem. Simples assim. E, afinal de contas, toda empresa quer o que na internet? Quer vender. Quer ter mais clientes, quer ter mais pacientes, se for da área da saúde. Mas, no fundo, ela quer vender, aumentar faturamento e ter mais clientes. E o copywriter é o profissional que está direta e indiretamente relacionado a esse resultado. E você vai entender o que eu quero dizer com isso, porque tem a ver com os dois tipos de copywriters que tem no mercado hoje. Como é que o copywriter, então, ele faz isso? Como é que ele ajuda as empresas a venderem? É aí que entram os dois tipos de copywriter que eu falei para você. E eu vou te falar quais são as diferenças entre eles, tudo direitinho, como é que funciona cada um deles, o que cada um deles faz. Primeiro é o copywriter de conteúdos. Ele também é conhecido como redator de conteúdos, redator web, redator freelancer, é tudo sinônimo, tá? Tudo sinônimo. E esse profissional, ele trabalha com textos mais voltados para aumento de consciência do público. Então, o que ele faz? Ele faz artigo para blog, ele faz post para rede social, que aí pode ser history, carrossel, roteiro para reels e tal. Ele faz roteiro para YouTube, ele faz sequências de e-mails. Então, é um tipo de escrita mais educativa, mais informativa. O objetivo dessa escrita é o quê? É fazer com que a pessoa entenda um pouquinho mais sobre os problemas que ela está passando, sobre as necessidades e também sobre as possíveis soluções, tá? Então, é um conteúdo mais educacional, vamos dizer assim. O que não impede de trazer o resultado que ele traz. Que resultado é esse? Né? Os resultados são esperados do copywriter de conteúdo. Primeiro, atrair o público certo. E eu não sei se você sabe, mas hoje existe uma guerra pela atenção na internet. As empresas hoje estão se batendo para chamar a atenção do público-alvo, porque a gente é impactado por dezenas, centenas de conteúdos todos os dias. Conteúdo orgânico, anúncio e tal. Então, como é que a empresa chama a atenção do público-alvo, né? De quem realmente ela quer, que pode se interessar em virar cliente dela? Quem faz isso é um profissional especializado, que é o copywriter. Ele sabe como fazer isso, sabe como atrair o público certo com esses textos aqui, tá? E eu vou dizer mais ou menos como ele faz isso mais para frente. Então, o primeiro passo é esse, ó, atrair o público certo. Segundo, transformar visitante em seguidor. Além da guerra pela atenção, a gente tem uma guerra pela retenção. Por quê? Porque o nosso tempo é escasso hoje. Então, quando a gente entra em qualquer canal digital, seja Instagram, seja YouTube, seja no Google para pesquisar alguma coisa, é mostrado para a gente trocentos sites, trocentos canais de vídeos, né? No Instagram, trocentos conteúdos e tal. E a gente acaba virando ali seguidor de um ou outro que nos interessa naquele momento. Mas se os próximos conteúdos que a gente receber daquele profissional, daquela empresa e tal, não forem interessantes, não ajudarem, a gente sai. A gente deixa de ser seguidor, a gente deixa para lá, porque o nosso tempo ele é escasso, né? A gente não tem tempo para perder. Então, existe uma guerra pela retenção e esse é o segundo ponto onde o copywriter ele atua ajudando as empresas. Por quê? Ele sabe como fazer conteúdos que continuam prendendo a atenção da pessoa, que continuam fazendo com que a pessoa engaje, se interesse, porque continua ajudando essa pessoa, tá? Então, ele consegue transformar visitante em seguidor e manter esse seguidor. E o terceiro ponto, o terceiro resultado, é finalmente transformar esses seguidores em clientes.
Só que aqui tem um ponto importante. Ele não vende diretamente. O copywriter de conteúdo, ele não vende. O que ele faz? Ele, através da produção de conteúdos, ele vai aumentando a confiança das pessoas no seu cliente, né, na empresa para a qual ele escreve, vai aumentando a confiança, vai demonstrando que a empresa sabe do que faz, que ela tem autoridade no segmento dela. Enfim, dentro da cabeça do público, vai se criando uma imagem de que aquela empresa pode ser a melhor opção para resolver o problema ou satisfazer o desejo que aquele público-alvo tem. E até que chega um ponto em que as pessoas estão prontas para comprar ou para contratar. Com a gente é assim, comigo, com você. Quantas vezes você estava consumindo conteúdo de diversos profissionais, por exemplo, você queria contratar um deles ou escolher um, e foi o conteúdo que te levou a tomar a decisão de escolher um deles. Então, esse é o poder do conteúdo do copywriter, tá? Então, ele transforma seguidores em clientes, mas ele não vende. Chega um determinado momento em que, na cabeça da gente, a escolha é natural, né? É natural porque a gente já consumiu vários conteúdos daquela empresa, então a gente já despertou o desejo por aquela empresa, o desejo pelo produto, pelo serviço dela. E aí a gente pega e vai lá e tenta comprar daquela empresa de alguma maneira, ou vai para uma página de venda, ou vai lá com o comercial, ou, enfim, vai falar com o próprio profissional, né? Quando é no caso de um médico, um dentista, um psicólogo, um nutricionista, alguma coisa assim, a gente fala direto, tá? Então, esses são os 3 resultados esperados do copywriter de conteúdo. E aí, tem o segundo tipo agora. O segundo tipo é o quê? Ele é o copywriter de venda direta. O próprio nome já diz, né? Ele vende. Mas como é que ele faz isso? Como é que funciona esse processo? Primeiro, aqui já entra a primeira diferença gritante assim em relação ao copywriter de conteúdo. Porque o copywriter de conteúdo, ele faz conteúdos, faz textos educacionais, né? Informativos e tal. Aqui não. Aqui o texto, ele tem que mexer com a emoção da pessoa, ele tem que fazer a pessoa se mexer, tem que ajudar a pessoa a tomar a decisão de comprar realmente. Então, aqui é quando a pessoa já está querendo comprar, mas está indecisa entre um ou outro e tal, e aí um bom texto feito pelo copywriter faz ela tomar a decisão para aquela empresa. Então, esse é o copywriter de venda direta. E o que ele faz especificamente? Então, ele escreve páginas de venda, roteiro de vídeo de venda. Então, quando você entra numa página, por exemplo, de um curso online que você quer comprar, e aí, logo no topo da página tem um vídeo, né? Aquilo a gente chama de vídeo de vendas, porque ali vão estar elementos para te ajudar a decidir se aquela ali é a melhor solução para você. E depois tem a página de venda também, ali tem depoimento, tem informações sobre o curso, tem diversas outras coisas, o preço, né? O que você vai aprender, para quem que é aquele curso e tal. Tudo isso o copywriter que faz. Ele também faz sequências de e-mail para vender. É tudo para vender, tá? Faz sequências de e-mail de venda. Ele faz mensagens de WhatsApp para vender e faz anúncios, tá? Então, anúncios de publicidade mesmo, que rodam no Facebook, no Instagram, no YouTube, que atrapalham aí o seu vídeo às vezes, né? Então, é o copywriter que escreve aqueles anúncios ali. E ele também é o profissional que atua nos lançamentos, nas ações de venda na internet. Tá? Então, por exemplo, quando você tem o lançamento de um curso online, sabe aquele modelo que você assiste uma aula e no final o profissional vende alguma coisa para você? Ou então tem aquela semana de aulas e na última aula é feita a venda e tal? Então, todo aquele processo ali de lançamento, o copywriter é que faz. Ele desenha todos os roteiros ali escritos para que o profissional ou a empresa apresente e entregue esse conteúdo e no final venda para você. Então, o copywriter ele atua também nesse modelo de lançamentos. E quais são os resultados esperados? Evidentemente, venda, né? Venda. Então, enquanto lá o copywriter de conteúdo ele não é tão pressionado assim por resultado, porque o resultado dele não é imediato. A gente sabe que a produção de conteúdo ela dá todos aqueles resultados que eu mostrei lá, mas demora um tempinho, né? A pessoa vai, conhece a empresa, vira seguidora e vai consumindo conteúdos e tal. A gente não tem como saber quantos conteúdos a pessoa vai consumir antes de virar cliente, né? Ou até virar cliente. Aqui não. O copywriter, ele já faz essas peças de texto, né? Para que a pessoa tome a decisão rápida. Você vê, no exemplo que eu dei do lançamento, você tem uma semana de aulas. No final dessa semana começa a venda, né? A venda é feita, fica alguns dias vendendo e tal. Mas ali já se espera o seu resultado. Então, o resultado tem que dar ali. Então, esse é um dos principais diferenças do copywriter de conteúdo para o copywriter de venda direta. Em relação ao aprendizado, como é que você precisa, o que você precisa aprender em relação a essas duas vertentes? O copywriter de conteúdo, ele tem que estudar um pouquinho de marketing de conteúdo, de SEO,
de pesquisa de público-alvo, tá? Então, ele tem que entender todo esse ambiente de como atrair as pessoas, de como engajar elas em textos, de como aumentar a consciência delas e tal. Então, são essas áreas de conhecimento que ele precisa ter. O copywriter de venda direta, ele precisa entender de comportamento de consumidor, de emoção, de neurociência, de como funciona o cérebro da pessoa, como é que funciona o poder de decisão de compra da pessoa, e também ele precisa entender muito de pesquisa de público-alvo. Ele faz a pesquisa aprofundada para entender como é que aquele público que ele precisa trabalhar faz a compra ou toma a decisão de compra. Então, você percebe que são dois conjuntos de aprendizagem bem diferentes, né? São bem diferentes. E aí você vai vendo aí já o que te interessa mais em relação a esses dois modelos, né? Dois tipos de copywriter. E quem contrata? O copywriter de conteúdo, ele costuma ser contratado por pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas já têm um profissional dedicado dentro, geralmente CLT, que faz isso. O MEI não tem dinheiro para fazer essa terceirização, então a gente fica nessa meiuca aqui, que são as pequenas e médias empresas, que já são milhões de empresas no Brasil inteiro. Então, não falta oportunidade de trabalhar aí. E, além disso, tem os profissionais liberais. Aqui tem a galera que é contador, médico, dentista, psicólogo, advogado. Todo esse povo também pode terceirizar. Por quê? Porque eles não sabem fazer aquilo que eu mostrei no início, aquele resultado, atrair, segurar a pessoa e aumentar a consciência dela para ela virar cliente. Tá? Não sabe. Então, é mais fácil contratar alguém. Então, são milhões e milhões também de profissionais liberais que tem hoje no Brasil que precisam desse trabalho. Então, esses são os contratantes do copywriter de conteúdo. E o copywriter de venda direta, ele é contratado hoje, grande parte, por um segmento de educação, vamos dizer assim, que se formou no mercado digital, que é o segmento de infoprodução, que são os produtores de cursos online. Curso, mentoria e tal, tudo, treinamento, o que você quiser chamar aí, tá? Então, essa galera que, apesar de ser um segmento específico, movimenta milhões de reais hoje no Brasil, são os maiores contratantes de copywriters de venda direta, porque é o copywriter que vai atuar ali nas ações de venda deles. Tá? Eles também contratam copywriter de conteúdo. Muitas vezes, contratam 2 em 1, tipo eu. Eu sou um copywriter de conteúdo e de venda direta. Eu me especializei nas duas vertentes. E aí eu complemento, eu faço todo o caminho, né? Faço produção de conteúdo, faço a venda direta e tal, e já atuei assim para diversas empresas. Mas, geralmente, é mais comum a empresa contratar um ou contratar o outro. Quanto é que ganha, então? Quanto ganha? Depende, né? Depende. O redator, o copywriter de conteúdo ou o redator, né, de conteúdo, ele vai ganhar em torno iniciante, tá? Se for trabalhar fixo para uma empresa ou, enfim, para as vagas que aparecem em média, ele vai ganhar R$3.000. Se ele for trabalhar para diversas empresas, onde ele mesmo vai atrás das empresas, fazer os projetos e tal, aí ele não tem teto. Vai depender do quanto ele consegue realmente valorizar o trabalho, fechar esses projetos e tal. Mas esses valores, eles giram em torno de 5 mil, pode chegar até 10 mil reais por mês, ou até mais do que isso, 15 mil e tal. Então, vai depender realmente de como ele consegue vender esses projetos dele, tá? Beleza. E o copywriter de venda direta? Ele também começa, o iniciante está girando em torno de 3 mil reais por mês aí, quando ele é contratado, mas ele tem uma vantagem, que é o quê? Muitas vezes ele ganha percentual sobre as vendas. Tá? Então, ele não trabalha com venda direta, então ele pode ganhar um percentual sobre vendas. E aí sim, o salário dele pode subir muito. É lógico que o iniciante, às vezes, ele não consegue entrar num projeto que já faz muitas vendas, né? Mas isso é um processo que ao longo do tempo pode acontecer. Então, tem essa vantagem. Os salários também, às vezes, você pode, depois que você tem mais experiência como copywriter de venda direta, o seu salário, né, o quanto você cobra para fazer um lançamento, por exemplo, vai aumentando gradativamente. Então, em média, a gente pode dizer que o copywriter de venda direta ganha mais do que o copywriter de conteúdo. Só que o copywriter de venda direta, ele atua sob mais pressão, porque ele tem que ter resultado, tem que vender. O que ele escreve tem que vender. E o copywriter de conteúdo, ele tem que entregar resultado, mas não tem pressão sobre isso, porque é uma coisa mais a médio e longo prazo. Tá? Então, são essas duas diferenças aí em relação ao trabalho dos dois. Qual é o melhor para você? Então, aqui eu procurei trazer vários elementos para você analisar o que está mais alinhado com o teu perfil. Então, por exemplo, se você gosta de trabalhar, se você trabalha bem sob pressão, você gosta de ser pressionado para ter resultado, às vezes ter prazo pequeno, prazo curto para você entregar os textos e tal, o copywriter de venda direta pode servir bem. Pode ser que você se dê bem como copywriter de venda direta. Se você não gosta, se você já gosta mais de criar textos
longos, argumentativos, onde você pode desenvolver uma ideia, você está pensando ali em como você vai encantar a pessoa pelo teu texto, pelo teor, pela qualidade das tuas palavras e tal, o copywriter de conteúdo pode ser mais alinhado com o teu perfil, tá? E também em relação aos aprendizados que eu falei. Você quer aprender mais sobre marketing de conteúdo, sobre SEO, sobre pesquisa de público-alvo, ou você gosta de neurociência, gosta de comportamento do consumidor, gosta de vendas? O copywriter de venda direta, ele tem que gostar de vendas. Não tem jeito. Não existe um copywriter de venda direta que não goste de vendas, porque é isso que ele faz. Ele faz texto para vender, né? Então, se você não gosta de vendas, se você tem um certo desconforto em relação a esse assunto e tal, porque acha que vai incomodar as pessoas, alguma coisa nesse sentido, talvez isso aqui não seja para você, é melhor você olhar para o copywriter de conteúdo. A verdade é que ambos são ótimas oportunidades para você ganhar dinheiro escrevendo na internet hoje. Todos os dois têm muita e muita oportunidade, tá? E vai depender aí do que você considera mais alinhado com a tua personalidade. Para finalizar, então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o likezinho aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui também. E se você quiser acelerar o processo de formação de ser um copywriter, tem o meu curso, Método de Escrita Estratégica. Ele forma copywriters de conteúdo, tá? Não de venda direta. Ele faz o copywriter de conteúdo. Ele tem tudo que você precisa, tudo que eu falei nesse vídeo, tem ali para você aprender e já está estruturado direitinho numa trilha de aprendizagem com tudo que você precisa. Então, se você, dependendo da sua dedicação, em poucas semanas você já consegue aí já sair do zero para ter os seus primeiros clientes, tá bom? O link está aqui embaixo na descrição, se você quiser. E eu te vejo, então, no próximo vídeo. Até lá!